Boa noite, irmãos. Nosso culto desta noite é diferente de todos os cultos que já participamos no templo. Estamos vivendo um momento inédito na nossa história. Contudo, não deixaremos de prestar culto ao nosso Deus. Afinal de contas, Deus, Ele é onisciente, onipresente, onipotente. Então, onde estiverem 2 ou 3 reunidos em seu nome, aí Ele está. Aproveite essa oportunidade para cultuar a Deus em família. Pela manhã estudamos a Bíblia em casa, agora vamos cultuar o Senhor juntos, com a participação direta de alguns irmãos. Você tem a liberdade de parar a programação gravada, se de repente sentir vontade de orar, de ler um texto, de cantar com a sua família um cântico ao Senhor. Então fique bem à vontade. Comecemos então o nosso culto com uma oração pela nossa irmã Liliane. Boa noite, igreja. Então, vamos orar. Feche seus olhos, curve sua cabeça e oremos. Senhor Deus e Pai, mais uma vez na presença, nós queremos agradecer por essa noite, por estarmos aqui, mesmo que seja online, mas representando o Teu corpo. Muito obrigada porque o Senhor tem cuidado de nós, que todas as palavras que sejam ditas no culto possam ser para a Tua honra e para a Tua glória, Pai. Ó Pai, muito obrigada pela vida de cada um que está aqui. Muito obrigada pela vida de quem tem cuidado de nós também. E muito obrigada por tudo. É isso que eu lhe peço e lhe agradeço. Em nome de Jesus. Amém. Agora, a Maria Ângela vai ler pra gente o Salmo 127, versículo 1. Tchau. Boa noite, meus irmãos. A graça e a paz do Senhor esteja com cada um de vocês. Nós vamos ler o Salmo 127, o verso de número 1, que assim diz: Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Agora vamos passar para um momento de cânticos com Léo. Oi, irmãos, graça e paz. Vamos cantar porque Ele vive, porque as nossas vidas está segura na mão de Jesus. Amém? Cante comigo. Deus enviou seu Filho amado para nos salvar e perdoar. Na cruz morreu por meus pecados, mas ressurgiu e vivo com o Pai está. Porque Ele vive, posso crer no amanhã. Porque Ele vive, temor não há. Mas eu bem sei, eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vivo está. E quando enfim chegar a hora em que a morte enfrentarei, sem medo então terei vitória, verei na glória o meu Jesus, que vivo está. Porque Ele vive, posso crer no amanhã. Porque Ele vive, temor não há. Mas eu bem sei, eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vivo está. Está nas mãos do meu Jesus, que vivo está. Amém. Boa noite, igreja.
Depois desse louvor lindo aí do Léo, eu convido vocês a estarem orando comigo, tá? Senhor Deus, te agradecemos por esse dia, te agradecemos pelas nossas vidas, ó Deus, e te agradecemos por essa oportunidade de estarmos cultuando ao Senhor, ó Pai. Vimos pedir ao Senhor que nos dê forças para enfrentar esse momento tão difícil e confiamos, ó Deus, confiamos que o Senhor irá prover tudo o que precisamos, ó Pai. Te agradecemos mais uma vez, ó Deus, por tudo que o Senhor tem feito e tudo que o Senhor fará. Em nome de Jesus, amém. E agora, eu convido vocês, crianças, a sentarem juntos aí do papai e da mamãe, que nós vamos ouvir a historinha do domingo, tá bom? A semente da verdade. Tai era um menino muito bom, amigo de todos, mas acima de tudo, muito honesto. Ele gostava muito de cultivar plantas e tudo que ele encostava, brotava e germinava, ficava lindo. Ele tinha o jardim mais bonito de toda a cidade. O imperador dessa cidade estava preocupado porque ele não tinha um herdeiro para o suceder no trono. Então ele teve a ideia de chamar todas as crianças daquele reino para que elas viessem ao seu palácio e ele escolhesse entre elas uma criança que fosse digna do seu trono. E então assim ele fez. E Tai também foi convocado. Ele disse às crianças: crianças, eu os convidei aqui para dar para vocês uma tarefa. E eu tenho aqui na minha mão uma semente. Vocês vão plantá-la e vão cuidar dela durante 1 ano. Quem trouxer para mim, no final de 1 ano, o melhor trabalho, será o meu herdeiro, será digno do trono. Tai ficou muito feliz e ele pensou: essa é a minha oportunidade, porque se é jardinagem, é o que eu faço de melhor. Então ele pegou aquela semente e foi correndo para casa e colocou ela num vasinho, colocou terra, regou aquela plantinha, pôs no sol, e cuidou muito bem dela. Passado um tempo, Tai começou a ficar preocupado, porque aquela semente não brotava. E ele ficou pensando, será que não é o vaso? Foi lá, pegou um vaso maior, pegou aquela sementinha, pôs dentro do vaso maior, colocou mais terra, colocou no sol e regou aquela plantinha e conversou com aquela plantinha, colocou adubo na plantinha e passou o tempo e nada acontecia. A plantinha não germinava. E ele começou a ficar preocupado. Ai meu Deus, o tempo está acabando, eu não sei o que fazer. Mas ele continuava cuidando muito bem dessa plantinha. E colocava no sol, e regava, e trocava a terra. E até que ele começou a ficar muito preocupado. Falou: vovô, eu não sei o que eu faço. Tudo que eu estou fazendo, tudo que eu sei fazer para uma plantinha germinar, eu estou fazendo, mas eu não estou conseguindo fazer que essa sementinha brote. Eu acho que eu não tenho tempo suficiente para ela brotar. Vovô disse: Tai, continue fazendo o seu bom trabalho. Você está fazendo um bom trabalho, não se preocupe. Mas vovô, eu vou precisar levar essa sementinha para o imperador. Daqui a pouco tempo, o tempo está acabando e a sementinha nem brotou até agora. Eu não posso levar esse vaso só com terra para o imperador. E o vovô disse: Tai, você precisa levar aquilo que você tem. Se a sementinha não brotou, não é culpa sua. Você fez o melhor que você podia no tempo que você tinha. Todas as crianças tiveram o mesmo tempo que você. Não culpe o tempo, Tai. Vá e leve o seu trabalho para o imperador. Seja honesto. Tai pensou e falou assim: realmente, eu não posso contar uma mentira para o imperador, porque eu e o meu vovô saberíamos que era mentira e eu não ia ficar feliz com isso. E ele pensou e continuou cuidando da sementinha. Regava, botava no sol e fazia, acontecia e nada da sementinha brotar. Por fim, chegou o grande dia de levar a sementinha para o imperador. E ele estava vendo que todas as crianças estavam indo em direção ao reino e ele vai em direção ao palácio. E ele estava preocupado com aquilo, ele com o vasinho dele, só com terra. Ele estava com tanta vergonha.
Mas ele foi assim mesmo. Ele teve muita coragem e levou o seu vasinho com terra. Chegando lá, Tai olhou para um lado, olhou para o outro. Mas eram tantas plantas maravilhosas. Tinham flores esplêndidas, tinham árvores com frutos. Meu Deus, como que essas crianças fizeram isso? Ele estava com um vasinho de terra, estava muita vergonha. E o imperador começou a chamar as crianças. E chamava uma, chamava outra, chamava outra, chamava outra. E Tai só ficando por último, ficando por último. Só que Tai estava observando que as crianças levaram flores lindas para o imperador. E o imperador olhava. Ele não demonstrava nenhum contentamento com aquilo. E Tai foi ainda mais preocupado. Se ele não tá gostando daquelas flores que são tão lindas, imagina quando eu levar o meu vaso vazio, só com terra. Ai, meu Deus, o imperador vai brigar comigo, eu não sei o que eu vou fazer. De repente, chegou a vez dele. Não tinha mais como correr, como se esconder. E então ele foi, com muita coragem, chegou na frente do imperador. Ai, imperador, me desculpa, me perdoa. Eu fiz tudo o que eu podia fazer, eu fiz o melhor que eu pude fazer, mas a plantinha não germinou, a sementinha não germinou. Eu fiz tudo o que eu podia fazer, me desculpa, eu sei que você estava esperando uma flor bonita, mas eu não consegui fazer isso. O imperador olhou para ele e falou assim: Tai, onde está a sua planta? O que aconteceu com a sua semente? E Tai, então ele não conseguia falar direito de tão envergonhado. Ah, imperador, eu cuidei, eu sei como cuidar de uma plantinha, eu já cuidei de tantas plantinhas, mas essa sementinha eu plantei ela no melhor vaso, com a melhor terra, eu cuidei dela e reguei, mas ela não germinou. E eu fiz o melhor que eu podia. O imperador abriu um sorriso largo de orelha a orelha e disse: eu encontrei o meu herdeiro. Tai olhou para um lado, olhou para o outro e falou: como assim? Eu sou seu herdeiro? Mas eu não trouxe para você a planta que você esperava. Eu não trouxe nenhuma flor, nenhum fruto, nada. Eu só trouxe terra. E o imperador disse: Tai, você foi o único dentre todas as crianças que trouxe para mim a semente que eu entreguei. Todas as sementes que eu entreguei para vocês naquele dia, elas estavam mortas e queimadas. As crianças que trouxeram essas plantas trocaram a semente. Eu não sei de onde vocês tiraram essas plantas tão bonitas, mas não era da semente que eu os entreguei. Você, Tai, foi o único que deixou brotar dentro de você a semente da verdade. E por isso, você é digno do trono. Você será o meu herdeiro, Tai. Você vai conduzir todo esse povo a ser honesto e verdadeiro, assim como você. Você é corajoso e você trouxe para mim a semente verdadeira. Tai ficou tão feliz e ele pensou: ai, eu estava até pensando que eu não sabia fazer tão bem aquilo que eu gosto de fazer. Mas não, eu fiz o melhor que eu pude, eu trouxe a verdade. E ele acreditou em mim e isso foi o melhor que eu pude fazer. Tai aprendeu naquele dia que não importa o quanto a verdade seja difícil e dolorosa, nós sempre devemos carregá-la conosco. Sempre devemos contar a verdade, ser honestos com os outros. Agora nós vamos ficar com uma canção, um louvor com as crianças e, em seguida, uma oração com o Chechel. Pequenino assim, mas naquele dia, com uma pedrinha, ele derrubou Golias. Caiu? Você pode ser pequenininho, 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 mas o nosso Deus é bem grandão, é bem grandão, é bem grandão. Assim, não dá nem pra medir. Assim, Deus é grandão,
Oremos então. Senhor, te louvamos por podermos participar deste culto de adoração ao teu santo nome. Te louvamos porque o Senhor nos conecta dessa forma neste momento. Te louvamos porque somos a família do Senhor. Ó Pai, e de uma forma muito especial quero colocar diante da tua presença a vida de cada criança que participa aqui na tua igreja Batista Jardim América, e que o Senhor possa estar orientando, protegendo, cuidando de cada uma delas. Ó Pai, que o Senhor dê também aos seus pais a sabedoria, todo o entendimento para educá-las e instruí-las no caminho do Senhor. E dê também a cada líder, cada professor que lida com essas crianças, também essa mesma sabedoria, a unção do teu Espírito, para conduzi-las da melhor maneira possível, segundo as orientações da tua palavra. Ó Deus, que essas crianças cresçam com o temor do Senhor no coração e entendendo que cada vez mais precisam estar obedecendo e seguindo aquilo que agrada a Ti. Ó Deus, continue cuidando, enfim, do Teu povo, da Tua igreja, e que o Senhor se agrade, enfim, das nossas vidas e que a gente possa fazer tudo para a honra e para a glória do Senhor, em nome de Jesus. Amém. Amém. Agora vamos ter a mensagem do pastor Tarcísio, então. Nossa reflexão desta noite se baseia em Salmos 127:1, que diz o seguinte: se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Tem gente que interpreta mal esse texto, achando que o Senhor dispensa tanto a sentinela quanto os vigias. O texto, na verdade, ensina o contrário. Sentinelas, vigias e edificadores são muito importantes no reino de Deus. Neste verso, o salmista apresenta dois edificadores, o próprio Deus e o ser humano. Apresenta também dois vigias, dois sentinelas, o Senhor Deus e o ser humano. Um não anula o outro. Pelo contrário, aquele que edifica ou vigia precisa colocar Deus em primeiro lugar. Um edificador onipotente como o nosso Deus, ao nosso lado, vai ajudar demais a realmente edificarmos o que precisa ser edificado. Um vigia onisciente, como é o nosso Deus, tem todo o conhecimento para nos proteger. Deus não nos isenta de edificarmos e vigiarmos, mas com Ele ao nosso lado. O texto nos ensina algumas coisas. Primeiro, nossa casa precisa ser edificada. Segundo, a edificação humana deve depender da edificação divina. Terceiro, nossa cidade precisa ser protegida. E quarto, a proteção humana deve valer-se da proteção divina. Uma ação não exclui a outra. A crítica que o salmista está fazendo é sobre aqueles que acham que são capazes de edificar, de vigiar, de proteger, sem a ajuda de Deus, sem a presença de Deus. Queridos, estamos vivendo uma pandemia mundial. Se o Senhor não for colocado à frente da proteção que precisamos, qualquer medida que tomarmos será insuficiente para combater e vencer esse vírus que chegou até nós. Portanto, é imprescindível que Deus seja consultado e convidado a intervir nessa situação descontrolada. Este é também um tempo de edificação da nossa casa. É uma oportunidade que Deus está nos dando. Ele é o nosso edificador principal, por isso não trabalharemos em vão. Podemos edificar a nossa esposa, o esposo, os filhos, netos, edificar a nossa família, edificar a nossa igreja. Deus, queridos, transforma as situações adversas em prol do nosso crescimento, da nossa edificação. É por isso que afirmamos com o apóstolo Paulo: tudo coopera para o bem daquele que ama a Deus.
Até aquilo que é negativo pode ser usado para nossa edificação. Devemos aproveitar o momento para restaurarmos o culto doméstico, para orarmos em família, para exercitarmos o diálogo e para nos divertirmos juntos. Família feliz, igreja feliz. Este é o tempo também de vigiarmos. Nossa vigília não será vã, porque o Senhor Deus é o nosso maior vigia e nós somos os seus parceiros. O vigia ou sentinela é uma invenção de Deus, não é uma invenção humana. Quando Deus nos criou e nos colocou no Jardim do Éden, Ele nos criou, nos colocou ali para lavrar e cuidar do jardim. Quando nos recuamos por causa do vírus, é para exercitar a solidariedade e guardar a vida. Seria o Jardim do Éden superior a Adão e Eva? Claro que não. O jardim foi criado por causa do ser humano e não o ser humano por causa do jardim. Cuidar do jardim é cuidar de nós mesmos e do nosso semelhante. Não é isso que ensina a palavra de Deus quando diz: Filho do homem, profetize contra os pastores de Israel. Profetize e diga-lhes: assim diz o soberano, o Senhor, ai dos pastores que só cuidam de si mesmos. Acaso os pastores não deveriam cuidar do rebanho? Ezequiel 34:2. O Senhor compreende que os pastores ou líderes precisam cuidar de si mesmos. Contudo, se nós pastores, se nós líderes, só cuidamos de nós, não estamos exercendo a função que Deus pediu, que Deus nos chamou para tal. Pastor é edificador e vigia de si e das ovelhas. Não deveriam também as ovelhas cuidarem de si mesmas e cuidar umas das outras? Não é isso que recomenda o apóstolo Paulo aos Coríntios? Assim nos diz o apóstolo. A fim de que não haja divisão no corpo, mas sim que todos os membros tenham igual cuidado uns pelos outros. 1 Coríntios 12, 25. O pastor deve cuidar do rebanho, mas o rebanho também deve cuidar de si e cuidar uns dos outros. Esse recuo provisório não seria, porventura, um cuidado que estamos tendo conosco mesmos e com o nosso semelhante? Certamente que sim. Como disse anteriormente, sentinela ou vigia é uma invenção divina. Sentinela é a pessoa que tem a função de vigiar algo e estar atento a qualquer perigo ou ameaça. Não são apenas as pessoas da área da saúde que precisam estar atentas e vigilantes. Nós também podemos e devemos vigiar. Somos sentinelas de Deus. Assim como vigiamos e estamos atentos a qualquer perigo ou ameaça espiritual, estamos vigiando para que esse vírus não se espalhe mais do que já se espalhou. Meu convite a você nesta noite é que você seja sentinela de Deus, uma sentinela vigilante, contra as ameaças espirituais e contra as ameaças ao bem-estar físico daqueles e daquelas que Deus ama. Precisamos vigiar. Orai e vigiai, recomenda o mestre. E diz mais, entender isto. Se o proprietário de uma casa soubesse a que hora viria o ladrão, se colocaria em sentinela e não permitiria que a sua residência fosse violada. Mateus 24:43. Não queremos que nossa residência, nosso corpo, seja violado por esse vírus. Por isso nos colocamos em sentinela, vigiamos. Que Deus nos ajude nesta batalha. Que Deus abençoe os envolvidos com a saúde. Que Deus abençoe os infectados. Que Deus abençoe os enlutados. Que Deus abençoe os empresários. Que Deus abençoe nossos governantes. Que Deus abençoe seu povo no Brasil e no mundo. Que Deus abençoe a primeira Igreja Batista no Jardim América. Querido irmão e irmã, sejamos sentinelas de Deus. Convido agora a irmã Roberta para uma oração e, em seguida, a irmã Júlia para as nossas comunicações. Muito obrigado. Então vamos orar, meus irmãos. Senhor, nós te agradecemos por este dia, meu Pai. Te agradecemos porque o Senhor tem preservado as nossas vidas. Colocamos nas tuas mãos, Pai, aqueles que estão doentes, Pai,
que o Senhor possa protegê-los, que o Senhor conceda saúde. Peço que o Senhor cuide de cada um de nós, que a gente possa manter a saúde. Pai, livra-nos do mal, que o Senhor seja com o nosso país, que todos, Pai, possam ter a oportunidade de te conhecer mais de perto, que esse coronavírus, Pai, o Senhor conhece e nada acontece sem tua permissão, Pai. Então nós te agradecemos por isso também e que nada sai do teu controle. Peço que o Senhor cuide de cada irmão da PIB Jardim América, que o Senhor esteja protegendo, livrando do mal, Senhor, e que o Senhor possa, Pai, com a tua graça alcançar, Pai, a cada um de nós. Muito obrigada por tudo, Senhor. Ser com cada irmão no decorrer dessa semana. É o que nós te pedimos e agradecemos, no nome de Jesus. Amém. Boa noite, irmãos. Vamos aos nossos comunicados. Até segunda ordem, pelas autoridades governamentais e pela diretoria da PIBJA, todas as atividades da igreja estarão suspensas. Para estar substituindo essas atividades presenciais, nós vamos estar utilizando os vídeos online, em que será postado esses vídeos nos horários dessas atividades, até que tudo se normalize e voltemos a nos encontrar pessoalmente para as nossas atividades. Neste tempo, esteja cuidando da sua saúde e aproveite o tempo em família para orar, ler a Bíblia e ter comunhão com sua família. Se possível também, faça pequenos vídeos com o celular na horizontal e nos envie esses vídeos para que a gente possa estar compartilhando na rede social da PIBJA. É isso, os nossos avisos. Que Deus continue nos protegendo e nos abençoando. Que o amor de Deus, nosso Pai, a graça maravilhosa de Jesus Cristo, seu Filho, e a consolação do Espírito Santo de Deus seja com esta amada igreja e com todo o povo de Deus espalhado pela face da terra, em nome de Jesus. Agora vamos encerrar o nosso culto louvando ao Senhor com a família do irmão Josué. Deus abençoe a todos. Cristo é a rocha da minha salvação.